vai começar mais um episódio do Burncast, o podcast semanal de cultura pop e entretenimento da Burn Company. Você pode ouvir o nosso podcast nas principais plataformas de áudio ou através do nosso site, que é burncast.com.br. O ano é 1962. Um lagarto e um macaco gigante em roupas de látex se enfrentam até a morte no que até então seria o maior embate registrado entre criaturas colossais da ficção. Quase 60 anos depois de tantas revoluções tecnológicas e no cinema em geral, estamos aqui para falar de Godzilla vs Kong. Eu sou o Pedro Prado. E eu sou o Guilherme Cepeda. E hoje estamos aqui com nossos parceiros Stephanie Lima e Pedro Takatsu do podcast Amigos e Michel. Olá galera, eu sou a Tef e hoje eu vim diretamente da Terra Oca para dizer para os humanos, deixem os monstros gigantes em paz. Olá amigos, eu sou o Pedro, muito fã aqui de Monstros Gigantes Takatsu. Muito obrigado aqui pelo convite. Precisamos do Kong. O mundo precisa dele para impedir o que virá. É o Godzilla. Godzilla vs Kong é o quarto filme do chamado Monsterverse, o universo compartilhado dos monstros criado pela Warner Bros., em parceria com a Legendary Pictures. A empreitada começou um bom tempo atrás, em meados de 2014, com Godzilla, e continuou em Kong e a Ilha da Caveira em 2017. Ambos filmes introdutórios, dos Titãs, que se apresentaram novamente a história de origem das criaturas. Já em 2019, os créditos de Godzilla 2, o Rei dos Monstros, davam o deslumbre do que viria a seguir. A rota de colisão entre as duas criaturas que já estava definida. A gente tá falando agora sobre Godzilla vs Kong, que dos 3 filmes, dos 4 filmes, que saíram desse universo, ele é o mais farofa de todos, ele é o mais, entregue aos absurdos do universo. E aí quando a gente fala do Godzilla, do filme que começou de fato essa empreitada, é muito doido, porque o filme dirigido pelo Gareth Edwards é muito diferente, porque é um filme que de certa forma ele se leva muito mais a sério. Eu acho que desse universo é o filme que mais se leva a sério com toda certeza, eu acredito que foi o filme em que ele conseguiu balancear bem a questão do núcleo do monstro e do núcleo dos humanos, que é algo que vem sido bastante discutido aí nas continuações, porque você, principalmente nesse último filme do Godzilla 2, é um núcleo totalmente dispensável, que não acrescenta em nada naquele universo. Eu não sei por que eles quiseram arrastar isso até esse novo filme, com a participação da Millie Bobby Brown, por exemplo, que era para tentar fazer esse gancho entre o último filme com esse do Godzilla vs. o Kong. E a gente também já viu esse embate nas redes sociais, porque quando anunciaram o filme já começou, hashtag Time Kong, hashtag Time Godzilla, e cada um defendendo o seu mais favorito ali, Então, eu creio que eles, não só na questão gráfica, no CGI e tudo mais, mas do próprio roteiro do que eles entregaram, foi bebendo bastante desse universo, Com certeza, eles se apropriaram muito dessa não é desse racha que existe. Eles meio que se apropriaram, sim, dessa polarização que rola, Por exemplo, tudo ou você torce pra um ou torce pra outro, Cada das redes sociais é assim, ou você é uma coisa ou você é outra. Não existe muito tempo pra você explorar ali as nuances das coisas, ou você é uma coisa ou é outra. Inclusive, se você vai fugir disso, é um trampo muito mais complicado. E assim, o filme ele bebe totalmente dessa fonte. Quem é o time do Kong? Quem é o time do Godzilla? E as pessoas argumentavam por que o Godzilla iria ganhar, Ou argumentavam por que o Kong iria ganhar. E é muito bizarro isso, Você vê que você vê que o filme é feito dessa forma, Ele é feito pra acabar criando esse racha entre o público, e o público compra isso sem nem pestanejar, porque existe essa certa necessidade de tomar um partido, De tomar um lado e defender esse lado. E o filme, eu acredito que ele entrega também bastante isso, Porque ele é até dividido, de certa forma, em rounds, Como se fossem em fases. Isso, na verdade, vale para muitos filmes de ação hoje em dia, Tem muitos filmes de ação que se focam na ação, se a gente for pegar aquele O Resgate da Netflix, que você tem um personagem passando por fases, teoricamente. Aí ele chega tá ligado, no boss battle, no final do jogo, que nesse caso seria o filme, e aí ele finaliza a história dele, o arco dele em Godzilla vs Kong. Isso também rola bastante, A gente tem o primeiro round entre os dois, tem o segundo round, e aí tem o terceiro round, e aí a boss battle que, enfim. Eles têm que se juntar para um bem maior, Exatamente, eu já esperava isso até pelo fato dos dois personagens terem a sua porção de heroísmo,
Inclusive até o próprio Dr. Nathan, né, que é o personagem ali do, acho que é Alexander o nome dele, ele faz essa contagem no filme, né? Então ele interpreta aí a nossa visão ali de fã, de contando os rounds, né? E ele fala, ó, já 2 lutas, 1 pra cada, não sei o que. Até no fim, né, ele comenta sobre isso. Ó, tá empatado, tá? Vamos ver agora que vai ser a decisão, né? É exatamente isso que rola. É exatamente isso que rola. E agora puxando um pouco para um lado mais comercial, né, da indústria, já nos primeiros 5 dias de estreia do filme, ele quebrou um recorde de audiência de estreia na HBO Max. Ao todo, cerca de 3,6 milhões de famílias assistiram a nova produção entre os dias 31 de março e 4 de abril. Com esses números, ele acabou quebrando um recorde, né, anterior, que era de Mulher Maravilha 1984, de 2,2 milhões de pessoas, e do Snyder Cut, que tinha 1,8 milhões de pessoas, que também eram super produções aguardadas na plataforma. E presencialmente falando, né, mesmo com a maior parte dos cinemas mundialmente fechados, né, ou com escala reduzida, o filme arrecadou cerca de 121 milhões de dólares em sua estreia, que aconteceu em 38 mercados internacionais além dos Estados Unidos. Pois é, cara, uma tristeza. A gente já tinha feito alguns episódios ano passado, né, falando dessa situação do cinema, né, com Covid e tudo mais, dessa situação bem mais ligada a essa área mercadológica, sabe? Porque quando a gente fala cinema, a gente pensa só, a Warner se lascou, a Disney se lascou, mas a gente não pensa no pessoalzinho que vende pipoca pro cinema, nos distribuidores, nos cinemas menores. E essa galera, na real, é que se lascou, né? E filmes como Godzilla vs Kong, na real, apresentam meio que uma luz no fim do túnel aí, né? Pra muita gente. Aqui no Brasil, infelizmente, não, porque a gente sabe a várzea, né? Que é feita com relação ao tratamento da Covid. A gente sabe como é. Mas ao redor do mundo, muitos lugares já tem alguns processos de reabertura, né? Dos cinemas, teatros e afins. E aí a galera já tá começando a voltar a girar um pouquinho esse mercado, e é bem feliz, né, que tem um filme assim, né, um filme que leve as pessoas, porque é aquele lance, é um filme evento, é um filme pra levar as pessoas, e eu fiquei bem triste de ter que assistir em minha casa, né, mas tudo bem. Então, eu acho que é mais essa questão de você ter outros meios, né, de assistir hoje em dia. Agora a gente tá conseguindo assistir grandes lançamentos de casa, né, então... Por um lado, assim, é bom você poder estar com a sua família e assistir um grande lançamento, algo que talvez, né, nesse momento você não poderia sair para assistir com os amigos, mas, né, por outro lado, você se beneficia disso. Mas, assim, o que a gente percebe é que conforme vai avançando, né, a questão da vacinação, tudo, esse mercado, ele consegue ter esse respiro, ele consegue ter essa sobrevida. Eu acho que isso que é muito importante nesse momento, né? Porque, como o Pedro citou, são pessoas que estão perdendo seu emprego, né? E isso tem um reflexo enorme culturalmente falando. Então, assim, que bom que tá arrecadando uma bilheteria muito boa, que bom que esse filme tá fazendo sucesso. A gente que já assistiu, a gente sabe, né, que tem algum outro problema ali de roteiro que, enfim... Não precisa de roteiro, na verdade. Tem só mostrar os dois gostos. Mas, assim, que bom que tá saindo um sucesso, sabe? Que eu acho que precisava dessa sobrevida. E a gente sabe também que, por exemplo, o mercado chinês, né, que teve uma grande participação aí nessa parcela de lucro aí, das bilheterias dos dois titãs. Então, fica como uma alternativa, né, de você ter essa possibilidade de assistir no streaming. E pra gente não tem muita escolha, né? Eu acho que só agora que vai ser lançado aí nos cinemas brasileiros, mas acho que ainda é muito arriscado, né, pensar em ir no cinema hoje. E bom, muito se engana quem também pensa que esse embate é somente algo atual, né? Algo somente restrito a esse filme, né? Que é o primeiro, digamos assim, encontro desses dois personagens. King Kong, na verdade, surgiu o personagem, né? Surgiu quando tudo era basicamente mato, né? Ele estreou nos cinemas lá em 1933 e o monstro ele tinha somente mais ou menos 7 metros de altura, algo até mais próximo do que foi feito pelo Peter Jackson, por exemplo, há alguns anos atrás na versão dele do personagem. Mas claro, nenhuma dessas duas versões se compara aos mais de 90 metros do último filme. Alguns 20 anos depois, mais ou menos, Godzilla deu as caras pela primeira vez. Ele foi criado pela distribuidora que é gigantesca no Japão, chamada Toho. E o sucesso do primeiro filme do Godzilla acabou abrindo aí um caminho para toda uma galeria de monstros, né, como a própria Mothra e o próprio Rodan, que também foram vistos no Godzilla 2, que foi feito aqui para o mercado ocidental, digamos assim. Enquanto o Godzilla ia fazendo esse sucesso com a Toho, lá no Japão, do outro lado do Pacífico,
Willis O'Brien, que ele foi, né, responsável pela animação stop motion do Kong lá em 1933, aquele stop motion que deu sucesso ao personagem, ele tinha ideias para um novo filme com o gorila. E dessa vez a aventura seria nada mais, nada menos um embate com o monstro Frankenstein, criado pela britânica Mary Shelley, né? E é muito bizarro pensar que ele queria o Frankenstein enfrentando o King Kong. Você vê que essa ideia de embates bizarros já existia e não era nada original. Mas enfim, os detalhes, na verdade, dessa trama, né, do Frankenstein contra o King Kong, nunca foram claros porque o projeto, ele meio que ficou engavetado. Então as pessoas não sabem se o Frankenstein ia aumentar de tamanho, se eles iam diminuir o Kong, enfim. O processo, ele realmente foi engavetado. Só que quando a Toho soube dessa ideia, né, ele soube que queriam fazer esse embate com o Kong, ela resolveu oferecer o Godzilla para aparecer no filme. E agora o embate já estava marcado. Kong estrelaria o duelo e o estúdio japonês reviveria o personagem, né, o Godzilla, porque ele acabou se desgastando depois de alguns filmes que não foram lá muito bem naquele público. E aí também fez parte das comemorações de 30 anos do estúdio. Então eles queriam trazer o Godzilla de volta e nada melhor do que trazer ele enfrentando um outro personagem de outra cultura, digamos assim, né? Então, além de tudo, Godzilla vs Kong, além de ser simplesmente dois titãs colidindo, eram também dois titãs de duas culturas de entretenimento diferentes colidindo. Então isso foi muito interessante pra época. Essa estratégia deles pegarem o Kong da América, né, e pegar ali o Godzilla da Ásia, né, do Japão, e colocar os dois pra lutar, putz, é uma ideia boa. Só que assim, o roteiro não precisa, né, igual eu falei lá atrás, não precisa, né, do roteiro, porque eu acho que pra mim essa é a parte mais fraca do filme. Às vezes até eu fiquei incomodado com algumas decisões de roteiro. Exatamente. É que assim, vamos ser sinceros, não tem roteiro esse filme. Porque quando você tira o Kong da ilha que ele tá e você leva ele pra uma redoma pra falar que você vai proteger ele do Godzilla, e depois você coloca ele num barquinho no mar, que teoricamente é o território do inimigo dele... Eu gosto São umas escolhas meio duvidosas, né? Eu gosto da justificativa que eles dão, né? A construção que eles dão. Eles falam assim, gente, estamos protegendo o Kong aqui. Ele não gosta de ficar preso? Não gosta. Ele jogou a árvore ali no domo? Jogou. Mas ele tá protegido, porque se a gente colocar ele pra voltar na Ilha da Caveira, pô, o Godzilla vai lá matar ele. A gente não pode mover o Kong daqui. Aí, no momento seguinte, os caras falam assim, mano, se a gente levar o Kong lá pra Terra Oca? Aí eles pensam, já sei, vamos colocar o Kong num barco e é isso aí mesmo. E dane-se o Godzilla se vai pegar ele ou não. Num barco, duvido que eles vão pegar o Kong, né? Não, mas se você pensar, por exemplo, num Jurassic Park, do Steven, a gente sabe que o núcleo humano, ele tem bastante importância no filme, pra você entender todo o desenvolvimento, pra você temer pela vida deles, pra você entender a ameaça do T-Rex. Então eu acho que poderia ter sido um pouco melhor trabalhado, né? Mas assim, no final, é o que a galera quer ver, é os dois se destruindo e lutando, e isso ele entrega, né? Porque a luta é muito boa. O pior é que eu entendo o que você fala, o Tef. A única questão é que eu acho assim, por exemplo, o Jurassic Park, por exemplo, os dinossauros, por mais que eles sejam a parte incrível do filme, eles não são necessariamente os protagonistas, né? Tipo, eles não são... os caras que, por mais que sejam os caras que a gente quer ver, não são exatamente eles que conduzem a trama, né? E acho que a diferença aqui em Jurassic Park é compreensível isso, porque nós somos o público, teoricamente, nós somos o público do Jurassic Park, nós somos os curiosos entrando naquele mundo. E eu acho que o problema da gente ter isso também em Godzilla vs Kong é que, assim, o Godzilla e o Kong, eles são os protagonistas de fato, e teoricamente, se a gente olhar pro histórico deles, eles deveriam conduzir a trama, na verdade. E em determinados, inclusive nos stop motions antigos, eles até conduzem a trama de fato, né? Eles não são meramente personagens ali secundários ou terciários. Inclusive, algo que acho que diferente do Godzilla 1, do Gareth Edwards, e do Godzilla 2, eu acredito que no Godzilla vs Kong a gente teve muito mais presença dos monstros, né, na trama. Principalmente o Kong, pelo fato dele ser um mamífero também, né? Acredito que até cria essa empatia melhor e até permite o bichão, o macacão de dialogar, né, com os humanos. Pode ver, eu acho que grande parte dessa empatia rola talvez por conta disso.
Acho que por ser um primo na escala de evolução aí. E você, teoricamente, né, nas obras originais, você não tem esse núcleo humano. Eles são donos dos próprios reinos. Você conhece a história deles, os inimigos deles, né? Mas no caso do Monsterverse, né, como a gente fala, eu acho que fica mal resolvido, porque você começa lá atrás com King Kong com um núcleo humano que é interessante, você tenta arrastar isso para os outros filmes e continuar essa construção ali desse background, tanto dos estudos científicos que estão sendo conduzidos, do porquê eles querem explorar esses titãs e tudo mais, isso se perde no meio da narrativa. Até chegar nesse filme que, assim, não importa, né? Porque, por exemplo, o núcleo da Millie Bobby Brown ali, gente... Terrível. O que ela tá fazendo nesse filme, né? Porque qual é a função dela? E, assim, eles são personagens que entram no que, teoricamente, seria uma empresa de uma segurança enorme, que nem câmera tem, e eles resolvem tudo jogando, sei lá, cerveja em cima do computador, sabe? Nossa! É verdade, essa parte aí eu achei muito engraçado, cara. Eu dei muita risada porque eu disse, não vai ser isso. Eles não vão derrotar o bicho assim. E, de fato, derrotaram o bicho assim. Mas é uma coisa que quando a gente vê filmes assim, tem muita gente que se liga às vezes, nossa, mas a história é isso, a história é aquilo. E tipo assim, querendo ou não, velho, é como a gente conversou aqui, a história nesse tipo de filme não é questão, a gente não tá ali pra ver o monólogo do Kong, a gente quer ver uma ação que empolgue, uma coisa que te marque, de fato. Quando a gente viu os embates entre o Kong e o Godzilla, cara, é incrível. Inclusive no embate final, eu quase dei pulinhos no sofá ali, sentado. Sabe quando você tá de perninha cruzada e você tá meio que dando saltinho de alegria? Porque, cara, era incrível. Aquilo ali era uma orquestra da porradaria, tá ligado? Aquele final. Foi realmente incrível. Porém, o problema, na minha visão, é que parece que a produção... Eu não duvido da capacidade do Wingard, né? Do diretor do filme. Tanto que ele faz... a ação entre os dois monstros é muito incrível. Eu acredito que ele poderia, de fato, conduzir um filme inteiro dessa forma, explorando esses absurdos da ação. Só que eu vejo que a produção pediu por esse núcleo humano. Esse núcleo humano que costurasse a trama. Porque, querendo ou não, o núcleo humano tá ali. Ele tá ali pra levar o Kong até o Godzilla e levar o Godzilla até o Kong. Ambos os núcleos humanos que estão ali na trama são pra isso. Pra fazer as coisas girarem, né? Porque eles acham que, sei lá, na cabeça deles, os monstros não seriam capazes de conduzir a trama, por assim dizer. E aí, nesses momentos, a gente fica, tá bom, mas quando que o Godzilla vai entrar na porrada com o Kong, né? Porque é isso que a gente tá aqui pra ver, né? Cara, eu acho que em comparação ao que o Godzilla 2 entregou, que eram uns planos muito confusos, né? Algumas cortes de cenas que não dava pra entender a luta em si, que era o que todo mundo reclamou e todo mundo queria ver, cara, esse filme, ele melhorou, assim, 1000%. Porque aquele final ali, com o Mamako segurando o Mjolnir e dando na cara do lagartão, aquilo pra mim foi impagável. Eu achei muito foda. E depois também o embate dos dois ali, meio que vamos nos juntar, né? Seria Capitão América e Iron Man ali contra o Thanos. Aquilo ali também pra mim foi a cereja do bolo. É fantástico. E aí a gente tá falando de roteiro, né? Vamos lembrar que nessa cena o Godzilla ele dá uma jatada no chão, que ele tá em Tóquio. Ele dá uma jatada no chão que chega até a Terra Oca. Até o... Essa cena me dá um desconforto. É bem sincera. E aí, qual que é o... Não, é maravilhoso, porque o Kong, ele chega em Tóquio pelo tubo da Terra Oca e ele sobe. Como a gravidade funciona nesse sentido? Como? Whatever, não importa, não vamos entrar em questões científicas aqui. Tá bom. Cara, é fantástico. As cenas dele se enfrentando, a gente tem o primeiro round, né, que é lá no meio do oceano, né? Ele se enfrenta em cima do porta-aviões, e teoricamente o Godzilla leva melhor porque o Godzilla tá na água, né? O que faz muito sentido, né? Parece até que foi uma batalha feita por aqueles fãs que falam, tipo, personagem tal, na arena tal, com tal arma. Sabe? Foi bem isso, tipo, Godzilla versus Kong no meio do oceano. Obviamente o Godzilla ia levar a melhor, mas, cara, os combates dos dois, principalmente em Tóquio, as luzes em neon, todo aquele... Cara, é literalmente um espetáculo, é um show. As luzes estão lá, o palco que é Tóquio tá lá, é um show, é um espetáculo e é fantástico. É fantástico. E contra o Mega Godzilla, então, aí é o momento de dar pulinho, dar um mortal pra trás, morder as costas. É incrível, é incrível.
E foi muito, muito legal também esse lance de mostrar um pouco da visão deles, né? Porque tem algumas cenas lá que você tá na visão do Kong, então você vê, né, o Godzilla de um determinado ângulo, aí outros takes que são mais amplos. Então, assim, você todo tempo ele joga com isso pra você ter essa sensação de pequenez ali, do humano que tá vendo os dois titãs brigando, e a visão deles ali mano a mano, né? Eu achei isso muito foda também. Inclusive justifica a sua própria ponderação sobre o segundo filme, que não dava pra entender a luta do Godzilla contra o King Ghidorah e tudo mais. Não dava pra entender porque o filme, por mais que tivesse muitos monstros, ele ainda era muito do ponto de vista humano, né? Então, você só tá vendo duas entidades se batendo e a gente tá correndo, enfim. E é curioso porque quando eles começam a se enfrentar, a primeira coisa que o Kong faz é afastar ele da água, né? Porque ele já tinha perdido um round pra ele, já sabia que era o habitat natural do Godzilla, que se ele continuasse ali e fosse arrastado pra água, ele ia perder, naturalmente. E aí depois, nesse final, a troca de olhares dele, de tipo assim, beleza, nós somos eternos rivais, mas agora a gente vai se juntar por um propósito maior, aquela troca de olhares é muito massa. E você vê como que o Kong começa a explorar todo o cenário, né, a favor dele. Então ele vai se esgueirando em meio dos prédios, ele vai usando eles como um impulso, né, para poder chegar no seu alvo. Então realmente essa inteligência, essa mobilidade, né, do primata contra o seu inimigo ali, que é um pouco mais durão, né. A gente tá falando aqui, o Kong pulava, ele usava os prédios de trampolim. Você vê que em nenhum momento a gente questiona, nossa, o quão errados são o Kong e o Godzilla, que eles fizeram um massacre. De fato, eles devem ter matado centenas de pessoas naquele. Mas, cara, sabe, não é o ponto. Saca? E realmente, quando a gente nem liga dessa forma, é porque o próprio filme não fez uma construção, uma articulação através da narrativa que faça a gente se importar com isso. Por isso eu acho muito louco gente que vem querer cobrar esse tipo de coisa. Porque o filme literalmente tá falando, não, amigo, não é a nossa proposta aqui. É diferente de outros filmes, como, sei lá, Transformers, o próprio Batman vs Superman, onde a gente tem, por exemplo, tem toda a questão da consequência dos atos do Superman, que ele derrotou uma cidade, enfim, a gente sente aquele incômodo com o personagem que tá destruindo a cidade no embate, porque o filme faz a gente sentir aquilo. E aqui, meu amigo, aqui prédio é trampolim, ônibus é patinete, é isso. E as próprias obras originais, onde surgiram os dois personagens, o Godzilla destruía a cidade mesmo ali, derrubava os prédios de isopor, e o próprio Kong, a cena mais famosa dele, ele subindo em Empire State, né? Gente, a cidade é uma maquete. É mais ou menos esse imaginário que a Marvel trabalha nos filmes dela, né? Porque você tem ali um Hulk smashing things e a gente sabe que tem consequências, só que essas consequências ficam implícitas e elas não importam, né, pro roteiro. Então é mais ou menos essa pegada mesmo. Por isso que eu falo, bebeu muito da fonte de super-herói, né? Porque você traz ali esses dois titãs se enfrentando e você não se importa muito com as consequências daquilo. Mas eu vou ser sincero pra você, Stephanie, eu prefiro viver no mundo dos super-heróis destruindo a cidade do que viver no mundo onde tem criaturas gigantes que a humanidade não pode fazer nada contra destruindo a minha cidade. É um pouco complicado, eu diria, é um pouco complicado. Mas assim, eu prefiro ainda a realidade de Godzilla vs Kong do que a realidade de Cloverfield, por exemplo, porque Godzilla vs Kong ainda tem Godzilla pra dar aquele suporte, né? Agora em Cloverfield é só sofrimento mesmo, né? Então, mas aí vem o gancho da minha apresentação, ó. Saí da Terra Oca pra falar, galera, humanos, deixem os monstros em paz. Eles estavam quietinhos, por que teve que ir lá atirar, mexer com os caras, entendeu? Nada disso teria acontecido. O final, direção, Luísa Mel. Não cutuque os bichos, apesar de, né, natural. A gente agradece aqui, o Amigos Michel agradece esse convite muito bom que fizeram pra gente aqui. Muito obrigado, Gui, muito obrigado, Pedro. Nossa parceria aqui com o Burncast. E se vocês quiserem aí, o pessoal que tá escutando esse episódio, visitem lá o nosso podcast, o Amigos e Michel. Estamos em todas as plataformas de podcast. Vem ouvir eu e a Stephanie falando bobagem sobre o mundo de cultura pop. Mas é isso, galera. Eu agradeço muito o convite de vocês. É sempre um prazer estar aqui gravando com os nossos amigos. E é isso. Quem quiser conhecer lá Amigos e Michel, é só procurar a gente no Spotify ou no Instagram. É isso aí. Muito obrigado por terem cedido esse espaço com a gente. E a gente espera vocês também lá, né? Pra gravar com nós um episódio no Amigos e Michel. Vamos. É isso. E chegamos ao fim de mais um episódio do Burncast. Obrigado por ouvir até aqui. E lembrando que o nosso programa está disponível nas principais plataformas de áudio.
Lembrando que você também pode encontrar o Burncast nas redes sociais através do @podcastburn. Até a próxima semana. E aí, cara, você é um jogo novo aqui de PS6 e PS4, olha só. Oh my god, Godzilla!